Olá, boa tarde, tudo bem? Geralmente a gente se encontra a segunda-feira a partir das 7 horas, 7h15 e tal. E hoje, por motivo de força maior, nós não estaremos fazendo esse encontro às 7 horas. E aí o que acontece? E nesse sentido, nós estaremos fazendo agora, acho que é umas 4 horas da tarde, nem olhei aqui. E também não estou em casa, então não estou no meu ambiente de costume, é tudo de improviso aqui. Não, tudo não, o conteúdo não é de improviso. Nós iremos pedir a ajuda de Deus que nos auxilie nessa oportunidade e que nós possamos, com a graça de Deus, refletir hoje sobre os livros de Esdra, Neemias e Esther. Talvez teremos uma dificuldade também, a internet está um pouquinho lenta, está oscilando. Nós iremos nos submeter à ajuda de Deus para que Ele nos auxilie nessa tarde por meio do Teu Santo Espírito. E o conteúdo foi trabalhado, então não é um improviso. Improviso é nosso ambiente aqui e o horário. Vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, é em Ti em quem confiamos e não há significado na reflexão para aquilo que faz com que nós leiamos o texto, entendamos o texto e sigamos o texto, sem a ação do Teu Santo Espírito, e que o Senhor possa fazer isso em nossos corações, no meu, naqueles que ouvirão ou poderão estar ouvindo agora, nesse presente momento. Nos auxilia nessa tarde, por amor a Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Qual é o nosso desafio aqui? Bom, como já falamos em outros momentos, eu trago aqui uma colinha para que a gente possa seguir um roteiro com começo, meio e fim. E nesse momento também vamos repetir aquilo que já falamos em outros momentos. E qual é? O ponto é o seguinte: nós estamos de alguma forma na realidade nos apoiando nos ombros de gigantes. Já falamos isso, com essas palavras é a primeira vez. E o que acontece? Então nós recorremos a estudiosos para lidar, principalmente para fazer o que fazemos aqui, de maneira sintética, resumida, sendo simples, sem ser simplista. Então, nesse sentido, nós recorremos àqueles que são intérpretes dentro dos nossos tempos, aqueles que já passaram anteriormente, já morreram, mas deixaram seus registros escritos, autores que interpretam conteúdos e formam esse conteúdo. Então, por exemplo, aqui no que nós vamos falar hoje tem resumos de conteúdos, seja registrado ou que ficou registrado aqui na cachola do Bíblia, que já falamos, eles produzem um conteúdo ilustrado de maneira sintética, resumida, panorâmica, mas buscando a mensagem, o sentido pretendido pelo autor. Rádio Transmundial tem um trabalho lá desenvolvendo isso. O Victor Fontana também trabalha no 5 coisas que você precisa entender para entender, interpretar o texto. Então, resumindo aqui, a gente está debaixo dos ombros
ou se apoiando nos ombros daqueles que já estão interpretando, seja os que já estão aqui no tempo presente, aqueles que virão, ou aqueles que passaram no caso, não os que virão ainda. E aí nós vamos citar aqui, entendendo o Antigo Testamento, já mostramos aqui um resumo sintético, panorâmico, objetivo. E qual é o problema que às vezes quando alguém pega um livro desse, é que a gente quer ter o conteúdo já interpretativo, com comentário histórico, culturais, análises. O ponto aqui é que esse conteúdo ele trabalha o quê? Uma visão panorâmica e dá algumas aplicações. Esse aqui é um outro também, um pouquinho maior em termos de largura, o conteúdo também é um pouco maior, mas panorama do Antigo Testamento. E o que acontece? Ele trabalha esse conteúdo de maneira objetiva, sintética, sendo simples sem ser simplista, traz uma abordagem geral. Esse aqui eu vou citar ele de alguma forma, mas já vou adiantar, que é os irmãos pentecostais, a teologia do Antigo Testamento. Ele traz já um pouquinho mais denso um pouquinho. E ele traz essa abordagem aqui de maneira mais teológica, mas que traz pontos significativos, como a gente irá citar aqui alguns. O ponto aqui é dizer o seguinte: nós não estamos inventando a roda. E a ideia é percorrer esse caminho para que você é um médico, uma dona de casa, alguém que auxilia no seu dia a dia, faz com que esse conteúdo possa ter uma mensagem para si. Boa tarde, Alain, Neia Souza, boa tarde a todos, na paz do Senhor. Então, a ideia é levar esse conteúdo para que você possa ler o texto e extrair uma mensagem de maneira significativa para si. Meu colega Marques, boa tarde. Então, nesse sentido, qual é o nosso desafio? É olhar para o texto e extrair essa mensagem. E assim, hoje nós temos uma tendência à filosofia, à psicologia, à área de humanas, e a gente está sempre buscando redenção em todas essas informações dentro desse ambiente das ciências humanas. E olha, eu sou um estudante da área de humanas, estou licenciando em filosofia e tenho meu campo de pesquisa também na psicologia, então são áreas de pesquisa. O ponto aqui é dizer o seguinte, é que nós não nos percamos com a linguagem tanto dentro da filosofia quanto da psicologia, como esses aspectos redentores. O nosso ponto aqui é que a teologia, as escrituras, ela nos dá essa direção e faz com que nós tenhamos um conforto e nós tenhamos uma luz trazendo esperança tanto aqui quanto para o mundo vindouro. Eu vou ler um texto aqui de Esdras, e alguns versículos apenas. O ponto aqui é para a gente se situar, porque nós iremos lidar com uma visão geral, sintética, panorâmica, mas a ideia é mais sintética. Então a gente colocou um videozinho lá, que dessa vez ele foi tão curto que ele não se tornou um vídeo no YouTube, foi mais um short, porque a sua estrutura foi muito, muito rápida. Mas naquela visão geral ali, a nossa ideia é sintetizar
Você olha, tem até o texto escrito no Facebook, no Instagram, no Facebook, do Hospício Teológico. E a ideia é a gente chegar hoje e fazer uma visão mais geral, um pouquinho mais ampliada, mas mesmo assim sintética. Esdras diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse as palavras faladas por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e oferta voluntária para o templo de Deus em Jerusalém. É um texto... Agora, olha que interessante, se você chega no capítulo 7 desse livro, capítulo 6, olha o que nós vamos encontrar aqui. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Veja, agora aqui a gente já tem um outro personagem. Antes era Ciro, agora nós temos quem? Dário. Agora, quando nós olhamos o capítulo 7, olha que coisa interessante. Depois dessas coisas, 7, verso 1, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Opa! Agora nós não temos mais Ciro, nem Dário. Agora nós temos quem? Artaxerxes, que também é chamado nas versões mais antigas de Assuero. Veja só, olha o nosso desafio, porque quando nós olhamos essa questão, qual é o nosso ponto de contato com relação a isso? Não temos apenas... Se eu olho para um texto e acho que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo ano, eu me perco com relação à mensagem e acho chato. E eu não tenho prazer em ler. Então eu preciso entender que o texto tem gênero, ele tem um tempo cronológico. Veja, Esdras, Neemias e Esté estão todos vinculados ao 5º século antes de Cristo. Então nós temos aí 500 anos antes de Cristo. E aí, Ciro, rei da Pérsia, hoje que são chamados iranianos nesse ambiente, ele conquistou a região. Isso quer dizer que nós tínhamos antes a Síria, que dominou Israel e sumiu Israel do mapa. Eles levavam, subjugavam os povos, oprimiam esses povos e a tal ponto misturava com outros povos, e esses povos eram, como foi o caso, nasceu os samaritanos, essa mistura de outros povos com os israelitas. Aí a Babilônia, ele tem um domínio diferente, só que aí vem a Pérsia e domina o mundo de então, e agora não temos mais a Babilônia, mas sim a Pérsia. E a Pérsia, ele tem uma maneira veja, Israel, o povo de Judá, eles estão sob o domínio da Pérsia. Mas eles têm liberdades. Você olha para Jeremias vai dizer, olha, construa casas, construa famílias, trabalhe, plantem.
Por quê? Porque há uma liberdade, uma certa liberdade, mesmo ele estando sob o domínio do Império da Pérsia. Então, quando nós olhamos o rei da Pérsia, ele permite o povo judeu voltar para sua terra no ano 538 a.C. E aí o que nós vamos encontrar? Nós iremos encontrar esse povo fazendo algo interessante. Por quê? Nesse sentido, a nossa maneira de enxergar, ela deve estar dentro de um olhar. Por quê? Quando nós olhamos a maneira como o livro está organizado, o livro vai falar da restauração, tanto da nação quanto da cidade, e uma restauração espiritual. Então, Esdras e Neemias, eles são os principais para esse trabalho. E o que nós vamos olhar? Como nós lemos aqui nos versículos do texto de Esdras, tem uma questão histórica. Então nós vamos encontrar Ciro, Dário e Artaxerxes, que também é conhecido como Assuero. Ou seja, ambos são reis da Pérsia, só que em momentos diferentes. E eu preciso se ambientar dentro do espaço, do tempo, do que o texto está mostrando para entender a mensagem. Tanto Esdras como Neemias, eles vão contar como esse retorno vai acontecer. E aí em 458 vai voltar 50 mil judeus. 50 mil. E aí esse livro de Esdras, ele vai trabalhar exatamente essa restauração. Ele está trabalhando esse impacto que eles tiveram. E aí tanto a cidade quanto o templo e o povo vai ser trabalhado. E nós temos uma questão, porque vai ser dado a ênfase, a força do trabalho de Neemias é lidar com o templo, esse resgate do templo, porque tem um significado. Antes era o encontro da presença de Deus, e eles precisam desse ambiente do templo. E aí, o que nós vamos ter? Essa reconstrução. Só que a reconstrução acontece antes com quem? Com Zorobabel. Zorobabel é um outro personagem importante para que nós possamos conhecer. Então esse templo ele vai ser trabalhado aí entre 520 e 516 a.C. E olha só, como nós vamos citar lá mais na frente, porque nós vamos fazer aqui esse apanhado geral, depois nós recapitularemos, falando a mesma coisa, as coisas com outras palavras, tentando dar um toque maior. E veja, é importante que Ageu, Zacarias e Malaquias faz parte desse ambiente de Esdras e Neemias. E se nós não entendermos o que eles estão falando, nós teremos dificuldade de entender a mensagem. E nós vamos falar isso na frente. Então, Esdras, ele faz esse trabalho. Ele trabalha com a restauração da nação, da cidade, do templo. E Zorobabel já inicia isso. Fez esse trabalho anteriormente. E às vezes nós não percebemos, porque na leitura rápida do texto, nós não observamos essas questões. E aí vem Neemias. E detalhe, só que esses livros eles estão um vinculado com o outro. E para entender a mensagem desses livros, é importante entender que esses livros não estão separados, eles precisam ser lidos juntos. Neemias, ele é um acontecimento um pouquinho depois de Esdras, um pouco, mas eles são contemporâneos.
444 a.C. E aí ele tem uma posição de destaque, ele não é simplesmente alguém que está lá, ele é copeiro do rei. E isso faz com que ele olhe para Jerusalém e vê a necessidade de Jerusalém. E aqui o texto faz questão de olhar esse lado positivo de Neemias como homem de oração, como homem espiritual. Lembra que a gente já falou de ambiguidade? E é importante a gente ler e examinar o texto, porque nós olhamos aquilo que está dentro da humanidade. Seres humanos ambíguos, que têm fatores positivos, que têm um vínculo espiritual, mas que têm ambiguidades. E a gente vai olhar algumas com relação a Neemias. Então, ele conversa com o rei, com esse homem que tinha poder, e permite que Neemias vá para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele vai fazer esse trabalho. Esse trabalho é feito em 52 dias. Foi terminado esse trabalho de reconstrução. Há toda uma questão de observação, que nós não estamos aqui para entrar nesses detalhes, mas situar panoramicamente dentro do livro. E aí nós temos uma questão importante. Por quê? Porque ele exerce esse papel de grande importância em Judá. Só que, detalhe, existe um fator de reconstrução que tem um aspecto redentivo, que o próprio Deus já tem planejado isso. É algo que está dentro da mente de Deus. Por quê? Porque quando a gente passa pela história de Israel e Judá, e é isso que Neemias vai trabalhar, o livro tenta trabalhar isso, é para que a monarquia davídica permaneça, esteja ali viva essa esperança. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Davi. E aí esse livro, ele trabalha essa questão. Só que tanto Esdra quanto Neemias, há uma necessidade do povo voltar à lei. O povo perde, e eles não perdem apenas a lei, porque tudo acontecia dentro do templo. Eles passaram muitos anos no cativeiro, e agora eles não têm mais esse contato com o templo. O templo era o lugar onde era ensinada a lei. Então há essa necessidade de resgate da lei. Mas o que é que vai acontecer? E resgatar a lei é se voltar para Deus. Só que aí nós vamos observar uma questão com relação a essa necessidade de Neemias voltar para a lei. Porque com essa tendência de querer fazer o certo, ele comete equívocos. E nós vamos olhar, o livro vai mostrar em algum momento, eles começam a ler a lei e passam horas e horas. E aí precisa de alguém lê e o outro interpreta. Por que há essa necessidade de que alguém leia e interprete? Eles perderam a sua linguagem. E agora vem uma linguagem aramaica. Então é necessário que alguém leia o texto e alguém interprete o que está sendo dito. E isso faz todo sentido na hora que eu e você for olhar algumas partes do livro de Esdra, Neemias, e ver que houve a necessidade da interpretação, porque eles passaram muitos anos no cativeiro, e eles perderam a linguagem, até a pronúncia, a pronúncia do nome de Deus também foi perdido. Daí surgem outras questões que serão importantes para que nós possamos entender o Novo Testamento. E veja, aí nós temos agora o livro de Esther, que de alguma forma é um livro um pouco peculiar, porque nós não encontramos o nome de Deus ali naquele livro.
E ele está dentro também do quinto século, como já falamos. Só que está dentro do quinto século não quer dizer que foi todos ao mesmo tempo, mas que são contemporâneos. E veja, o texto vai mencionar o rei Artaxerxes, ou Assuero. Olha que interessante. A história vai começar com a atuação desse rei persa, e aí que é o rei Xerxes, Assuero, e tem um banquete. Os camaradas ficam quase 200 dias em festa, bebendo, enchendo a cara. E aqui, quando eu falo bebendo, enchendo a cara, eu não estou fazendo juízo de valor entre quem bebe ou quem não bebe. Esse não é o ponto aqui. O ponto é a descrição do texto, tá? E aí, nesse sentido, quando nós olhamos o texto aqui de Esther, o que nós vamos encontrar? No capítulo 1, o rei manda chamar a rainha. Ele quer mostrar a rainha para todos os homens, só que tinha um monte de homens bêbados, já fazia dias, e ela recusa. Essa recusa gera nos conselheiros a conversa, vamos deportar essa mulher. E ela é deportada, destronada, não é mais rainha. E aí, os medos tinham uma questão, os medo-persas, eles, quando falavam algo, eles não voltavam atrás. Isso aqui é interessante também para entender porque que a rainha não poderia entrar no trono, no palácio, no lugar onde estava o rei, sem que o rei chamasse. E aí a rainha Esther aparece lá. Opa, por que o rei volta atrás algumas questões? Isso faz todo sentido ser observado. Tá eu chutando aqui o meu espaço o meu cenário aqui improvisado. E aí o que acontece? Nesse sentido, é importante. Olha, eu chutei novamente. Nesse sentido, o que é importante observar? Há um concurso, esse concurso de beleza como se fosse um concurso de beleza, tá? Vai ser chamado várias mulheres, moças, e Esther está entre elas. Só que assim, eles eram povos, ou um povo que estava ali subjugado de alguma forma. Então, existe aspecto que não foi lá um concurso chamando assim, olha, vai ser tudo bonitinho. Algumas foram sem querer. Pode ter acontecido isso. O ponto tem algo estranho aí, e não sou eu que levanto essa questão. O Saião, ele discute essa questão. Saião é um escocês que usa uma saia bem grande. Estou brincando. Saião é uma autoridade aqui no Brasil que tem um trabalho muito importante, e aqui é o mais importante a ser citado a respeito dele. É um pastor com grande relevância no Brasil, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, e ele tem um trabalho de peso, de relevância no mundo da teologia, vamos dizer assim, mas lida com contato com pessoas, com o pastoreio. E veja, ele vai chamar atenção para uma questão estranha que acontece. Por quê? Na Bíblia, a pessoa que é abençoada é aquela que, de alguma forma, está dentro do ambiente familiar. Então, essa pessoa é abençoada. Ela tem uma estrutura familiar. Só que, no livro de Esther, a gente vai encontrar ela sendo órfã de pai e de mãe. Agora, qual é a razão do livro? E aí ele chama atenção para isso. E aí não somente esses vários estudiosos vão lidar com isso. É que o livro vai mostrar o agir de Deus
sem mencionar o nome de Deus. Isso é muito interessante dentro do livro de Esther. Então, o Roy Bezuki, nesse livro que eu mostrei aqui para vocês, Teologia do Antigo Testamento, publicado pela CPAD, ele vai mostrar isso de maneira interessante. Aí os irmãos pentecostais, vale a pena lidar com esse conteúdo. E veja, os judeus, eles vão ter um comportamento diferente. Isso aqui também é interessante, porque eles vão para o cativeiro por ser idólatra. Agora, quando eles estão saindo, alguns ficaram na terra, os pobres, os mais pobres, e essa é uma das questões que a gente vai encontrar no livro de Esdras, Neemias, quando Zorobabel, por exemplo, quer exigir de um povo algo que eles não poderiam dar. Neemias encontra homens casados com outras mulheres, ele exige daquelas pessoas um contato com a lei, sendo que não tinha ninguém ensinando a lei naquele ambiente. Então, o livro de Esther vai mostrar que esses judeus, eles não adoram os deuses pagãos. Eles não se curvam. A internet está oscilando aqui. Eu não sei como é que vai sair o conteúdo aqui. Eles têm hábitos diferentes. A comida deles são diferentes. E isso faz o quê? Deixa aborrecido os outros povos. E Ramã é um homem que olha para esses, e ele quer que todo mundo se curve diante dele. Ele é um homem, uma autoridade dentro do Império Persa, só que ele tem um plano em destruir os judeus, tem até uma data prevista. Mas olha só, nessa ação divina, mesmo sem o nome de Deus estar lá, há uma ação de Deus com esse trabalho. E veja, há uma data, o dia de Pur, que é a data, na realidade, Pur era o nome de um gato que a menina colocou no nosso gato. Que engraçado. E aí o que acontece? Nesse sentido, eles pegam, é marcada essa data, depois tem toda uma trama, o rei descobre que alguém quer matá-lo, o rei perde o sono, vão ler as crônicas para ele, descobre que o parente de Esther fez um favor a ele, um livramento, ele comunicou de um assassinato, e depois há uma reviravolta na história. Essa mulher tem um encontro com o rei Esther, mas olha só, ela declara que é judia, e nessa declaração mostra a trama de Amã, e o rei não poderia voltar atrás, mas o que acontece? Permite que eles lutem, e aí a data. Resumindo o ponto, nessa situação o povo é preservado, não é extirpado da terra. E a partir daí comemora-se o dia de Purim. E veja, porque o povo foi preservado. Então, há uma aliança na promessa divina pela preservação do povo. E Deus não falha com a sua preservação. Veja, nós vamos resumir, recapitular o que nós falamos até agora e dando algumas pitadas que já falamos, mas repetindo-as. E aí eu estou sendo até redundante aqui. Veja só, já vimos que, como na maioria, esses livros são um só. E é importante que esses livros não sejam lidos separados. Então, é importante também que leiamos tanto Esdras como Neemias
observando Zorobabel, que é uma peça fundamental dentro dessa literatura, desses livros. Então, quando nós olhamos o texto, nós olhamos Esdras como um homem piedoso, ele é bem visto, o texto destaca. Na realidade, o texto está fazendo descrições, só que essas descrições não são normativas. E aí há algumas questões por trás do texto que é importante observar. Porque o texto mostra esse lado, e não é que é necessariamente por trás do texto, é que quando nós olhamos os profetas que são contemporâneos deles, aí nós enxergamos outras questões, porque há uma crítica desses profetas, tanto a Esdras quanto a Neemias. E se nós não lermos esses profetas que são contemporâneos, Ageu, Zacarias e Malaquias, nós não entenderemos algumas questões. Então, quando nós lemos esses livros, nós vamos perceber, Esdras, ele faz parte da elite do povo. Só que quando é decretado o retorno, o povo volta para a terra, e a gente calcula o exílio como 70 anos, mas foi mais do que 70 anos. Quando vai fazer o cálculo de maneira direitinho, dá mais de 70 anos. E outra, dá mais de 140 anos. Quando nós olhamos isso, o que é importante? Zorobabel está lá, e o texto faz menção de Zorobabel. Zorobabel e Esdras, ele exclui as pessoas. E veja, os pobres, eles não foram levados, eles ficaram na terra. Tanto Esdras quanto Neemias, Zorobabel, eles exigem desses que ficaram na terra algo que eles não podiam cumprir. Então, há uma exclusão das pessoas que ficaram. Tanto Zorobabel quanto Esdras cometeu isso. Como é que a gente lida com a questão da inclusão? E aqui, tomar cautela, eu não vou entrar dentro do ambiente sociopolítico, dentro de questões da sociologia, no sentido desse ambiente político, ideológico, de inclusividade. Essa não é a questão. Mas espera aí, o que nós como povo de Deus, como nós lidamos com aqueles que precisam ser incluso como a imagem e semelhança de Deus? Aqueles que estão na condição de autista, como nós como o ambiente de igreja, como nós como igreja. E aqui eu não estou mencionando a placa, mas como nós lidamos com essa inclusão. Como nós nos preparamos para lidar com os negros? Existe uma teologia negra, eu esqueci o nome da editora agora, elas têm alguns materiais interessantíssimos sobre a teologia negra. Existe uma questão, nós estamos dando atenção a ela? Veja, esses líderes, nós destacamos quantas vezes a gente não vê em pregações de congressos e tal, e fala da glória da segunda casa. Peraí, nós estamos olhando o texto direito? Ou nós estamos olhando apenas os aspectos positivos desses líderes e os negativos? O texto não omite os negativos. Estamos olhando o todo. Então, quando nós olhamos, é importante olhar Esdras, Neemias, olhando junto, lendo junto Ageu, Zacarias e Malaquias. Porque nesses textos proféticos, que são esses livros, eles vão discordar desses homens. Eles vão discordar. Há uma construção narrativa, uma descrição narrativa nos livros de Esdras, Neemias, Esté. Mas olha só, os profetas, eles estão tentando reinterpretar a Torá. A Torá que é esse fundamento do Antigo Testamento.
Esdras, Neemias, eles querem lidar com a lei, eles querem fazer as coisas certas, mas do seu jeito. E aí a justificativa é quando as pessoas cometem erro. Ah, mas eu estava tentando fazer a coisa certa. Tudo bem. Todos nós temos aspecto de ignorância. Só que a ignorância, ela está... O Pedro Calabres, eu nunca lembro do nome dele direito, ele tem alguns conteúdos interessantes no YouTube. Ele é um médico, ele é um neurocientista, não tem profissão de fé nenhuma. Então o ponto aqui é mostrar que ele trabalha essa questão desse tema da ignorância. Quando nós achamos que sabemos de alguma coisa, e na realidade nós estamos presos na nossa ignorância. E a ignorância não é a falta, mas é a gente olha, nós temos algo para ter essa informação, mas nós não queremos a informação. E aí a gente acaba até citando informações, a gente acha que também isso é a sabedoria, ter muita informação. É uma enciclopédia. O Google tem muita informação. Mas veja, não é ter muita informação. Isso não é a sabedoria. A sabedoria não está vinculada a isso. A ignorância, ela faz com que as informações sejam deixadas de lado. E aí o que acontece? Quando nós olhamos, as pessoas fazem citação sem entender aquilo que estão citando. Eles querem que as pessoas sigam a lei. E eles justificam, e existe. As pessoas fazem isso hoje. Não, mas eu estava tentando fazer o certo. E aí justifica seus equívocos, seus erros. E nós fazemos isso. Então, Esdras, ele quer resgatar a Torá. Neemias também, mas com exagero. Esdras, ele vai cometer erros. O problema da gente não perceber os erros de Esdras é porque a gente olha as partes no texto que está mencionando ele de maneira positiva. E veja, ele faz algo positivo, ele restaura a espiritualidade, ele tem uma vida de conduta certa, é piedoso, mas é só a boa intenção. E boa intenção há equívocos. Neemias vai puxar os cabelos das pessoas, vai cortar a barba das pessoas, vai mandar as pessoas se divorciar. Então, o resgate total não vai acontecer nesse livro. Então, essa expectativa messiânica, a expectativa de um redentor, de uma restauração plena, dessa aliança davídica, aquele que vai sentar no trono, não acontece no livro. E aí continua. E é importante entender isso, porque senão nós não entendemos o sermão da montanha. Essa expectativa de bem-aventurados. Então os homens estão esperando um rei poderoso. Mas que reino é esse? Isso é importante para entender o Novo Testamento. Neemias é tratado como esse homem piedoso, como já falamos, homem de oração. O texto mostra isso. Esse retrato histórico é mencionado. Ele quer fazer o que é certo. Só que o livro não omite as falhas dele. Nós falamos aí. Então, quando a gente pega... veja, Deus trabalha com Neemias. Só que Deus também vai trabalhar com Ciro, que é um rei pagão. A ideia é mostrar que Deus usa quem quer nesse sentido. Deus usa quem ele bem entende. Então, não é porque Deus está usando alguém que aquilo está sendo aprovado por Deus. Deus usa um ímpio, como Ciro. E o texto quer mostrar isso, o livro de Neemias.
Então, o desafio de Neemias é a gente olhar que o livro começa mostrando as coisas positivas. 52 dias está construindo o livro. Eu me lembro que em 2005 fiz o primeiro seminário de missões, que era uma capacitação para líderes, e Neemias, tinha até um nome específico do seminário, e muito espalhado no Brasil, até livros escritos. E veja, e nesse sentido, o que acontece? Quando nós olhamos o livro de Neemias, nós vamos encontrar um homem positivo. E aí as pessoas gastam tempo na liderança, um homem estrategista, uma liderança. Só que ele não é um modelo para a igreja. Ele não é um modelo de liderança para a igreja. Isso é interessante, isso é importante ser observado. E o texto quer mostrar as ambiguidades, o lado obscuro de Neemias. A gente que se acostumou a ouvir o que o outro diz e que nós não percebemos. Então, o texto vai mostrar que está tudo bem. Aí até o capítulo 8 e vai até o 12, há uma queda. Muitos problemas vão acontecer. Há uma tensão. Ele busca consertar o povo, mas não tem conserto. E aí ele se irrita, aí ele puxa no cabelo das pessoas, ele corta a barba dos homens, ele pede aos homens que estavam naquela terra, não tinha assistência, não tinha uma liderança para orientá-los. E simplesmente ele diz, os homens se casaram com mulheres estrangeiras. Simplesmente ele diz, separe dessa esposa, se divorcie. E aí se a gente não entender que Malaquias e Neemias estão dentro de um ambiente, a gente não vai entender que há uma crítica de Malaquias a Neemias com relação à questão do divórcio. É importante olhar esse panorama daquilo que está em volta. Então, Neemias não é esse modelo. Zacarias, o profeta, que também é contemporâneo de Neemias, Neemias, e as palavras aqui não são minhas, é do Victor Fontana. Neemias, ele tem um projeto da reconstrução dos muros. Só que Deus, o seu projeto é uma Jerusalém sem muros. Isso está lá em Zacarias capítulo 2, verso 4. Neemias tem uma intenção. A pergunta é, qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é maior. Então, quando nós olhamos o livro de Neemias, também termina nessa expectativa. Expectativa de quê? De que não veio o Redentor. Não veio esse Messias para restaurar esse povo. Então, quando há pregações sobre a glória da segunda casa, há muito equívocos. Porque geralmente se perde o que aconteceu se nós não lemos esses livros juntos, porque eles são contemporâneos. E aí, para nós concluirmos, Esther, ela está ali entre os governantes em povos estrangeiros, que é judeu. Então você tem José, você tem Daniel, que é José lá no Egito, povo estrangeiro, sendo judeu. Daniel, sendo judeu, dentro de um povo estrangeiro, é governador. Esther aqui, rainha. E veja, Esther está nesse período do Império Persa, do rei Assuero. E aí o livro quer mostrar, isso aqui é importante, o livro quer mostrar essa fragilidade do povo israelita no pós-exílio. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver que esse povo não é independente. Eles estão ali. E por isso mostra a sua fragilidade. Então você pega Amã, que olha para o povo e diz, vamos fazer um decreto e destruir esse povo. Isso mostra a fragilidade desse povo. Só que mostra a ação de Deus também. Então, a ideia do livro é apresentar
um Deus que não precisa aparecer para garantir a sobrevivência do seu povo. Ele não precisa ser citado o seu nome, mas a sua ação está ali na história. Então, de modo implícito, o que nós vamos encontrar? A ação de Deus. E esse livro do Roy Bezuki, a Teologia do Antigo Testamento, publicado pela CPAD, ele vai trabalhar isso também de maneira interessante. Os irmãos pentecostais, é muito interessante olhar. Eu cito aqui porque eu faço parte desse ambiente dos irmãos pentecostais também. Então, só que aí tem algo interessante. Deus agindo de maneira escondida. Só que nem tudo dentro do livro de Esté é divino. E aqui é importante para entender a mensagem, para entender o livro, porque também em Esté existe ambiguidade. Então existem questões positivas, a mulher que ora, jejua, se volta para Deus, mas tem ambiguidade, isso mostrando os nossos lados obscuros da nossa vida. Já falamos aqui, usando a ilustração narútica, do Shukaku, que lá dentro da linguagem do Naruto é um demônio de 9 caudas, que está dentro de um jovem, e quando ele fica possuído, ele destrói pessoas, ele destrói vilas inteiras, mas ele precisa identificar que existe esse demônio dentro e precisa lidar com isso. Então, claro, mais uma vez, já falamos isso aqui, é uma linguagem dentro do ambiente tanto da filosofia quanto da psicologia, e eu estou fazendo isso, deixando entender que não é a teologia. Então isso aqui é uma analogia usando esses dois ambientes de conhecimento. Veja, nós precisamos identificar aquilo que é gritante dentro de nós, que parece demônios. Identificado é como nós iremos lidar. Isso é interessante dentro do próprio Naruto, que Naruto consegue aprender a lidar com esse demônio que está dentro dele. Isso aqui é uma linguagem analógica, gente, pelo amor de Deus, é uma analogia. Então, quando nós olhamos o povo de Israel dentro dentro do livro de Esté, não é um povo simplesmente perfeito, é um povo vingativo. O Vitor Fontana trabalha essa questão. Um povo que quer vingança. É um povo que quer a todo custo o sangue. Qual é a linguagem do Novo Testamento para isso? A pergunta é, olha só, é importante a gente olhar o texto e entender. Então, o povo saiu lá, o rei permitiu o povo lutar contra os inimigos e Israel venceu. E a gente acha a vitória de Deus. Opa, será que Deus está aprovando isso? Ou é uma descrição do texto? Deus aprovou? Ou é uma descrição? E não há uma aprovação de Deus. O povo é vingativo. Então, o livro, ele não é um modelo de vida. Mas ele conta a história de livramento de um povo. Ele não é o modelo que eu tenho que seguir, fazer grandes batalhas, lutar. E a gente, quando olha a história, a gente vai ver. Outro dia tinha um ateu, eu estou falando ateu porque ele se declara e não é com a linguagem pejorativa, não estou xingando, é uma descrição. Ele, que se professa ateu, estava criticando, olha, mas até porque eu tenho amigos ateus que se declaram e a gente tem boas amizades, tá?
Então, não é uma palavra, e é bem boas amizades. Eu tenho contatos interessantes. A gente até tentou traduzir um livro em inglês de teologia do Antigo Testamento junto para nos ajudar. Então, assim, por favor. Mas um deles estavam criticando porque tem muitas guerras, o povo matando em nome de Deus. Veja, existem descrições, aqui é um mandamento, é uma descrição, isso é importante para entender a mensagem do texto. Então a gente vai ver lá o povo se voltando para jejum em oração, mas ao mesmo tempo há ambiguidade, porque o povo se reúne e quer vingança, mata. A gente pode se reunir, se juntar, ter uma vida de oração, uma vida de jejum, e tudo isso são válidos, são disciplinas espirituais, tá? Não estamos fazendo uma crítica dizendo que não façam, esse não é o ponto. Estamos dizendo que a gente pode fazer de disciplinas espirituais e elas serem usadas de maneira para justificar os meus próprios interesses, os meus próprios ídolos, que é até uma linguagem do Calvino. Então, esses livros são importantes ser analisados. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês, possa olhar o texto, e aqui a gente fez esse trabalho, olhe o texto, examine, e vocês podem tirar mensagem para a vida. E isso pode tanto trabalhar a nossa vida de maneira psicológica, trabalhar nossa maturidade, amadurecimento de conhecimento e trabalhar nossa vida espiritual. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado. Continua nos ajudando. Ajuda aqueles que irão ouvir essa mensagem. Que teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Venha a ser glorificado por aqueles que serão alcançados. Pai, é no nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Bom, obrigado a todos que entrou aí. Esse conteúdo vai estar lá, se Deus assim permitir, no canal do YouTube, Hospício Teológico. A gente até explica inicialmente porque o nome é hospício, tá? A gente usa com duplo sentido. Se inscreva, a gente não consegue fazer live pelo YouTube porque nós não temos inscritos suficiente, então a gente precisa de mais pessoas. Nos ajude. Deus abençoe a todos. Amém.